Vamos lá, gente, continuando então. Paramos em base, né? Vou começar a falar sobre base agora. Só que já vimos que base é quando eu tenho um metal ligado a uma hidroxila. Então, no caso, NaOH, eu tenho um metal, que é o sódio, ligado a uma hidroxila. A única exceção é o caso do hidróxido de amônio, que eu tenho um composto molecular, que é o NH4+, ligado a essa hidroxila. No restante são metais ligados a esse grupo OH, que a gente chama de hidroxila. A nomenclatura da base sempre vai ser hidróxido, que é o grupo OH, de fulano, mais o nome do metal. Tá? Então, NaOH, hidróxido de sódio, NH4OH, hidróxido de amônio, o nome desse NH4 é íon amônio. Não interessa a quantidade de hidroxilas quando o metal ele é um elemento representativo da família A. Porque na família A esses elementos têm um NOx fixo. Então, magnésio, família 2A, mais 2. Alumínio, família 3A, mais 3. Então, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Quando eu tenho o hidróxido ligado a um metal, e esse metal tem o NOx variado, que é o caso do ferro, então existe o ferro 2+, e existe o ferro 3+, então essa hidroxila ligada ao ferro, ela pode ser um FeOH2 ou um FeH3 ou H3, aí eu tenho que ter uma nomenclatura que represente essa variação. Quem tiver o maior NOx ligado à hidroxila vai ter terminação ico, quem tiver menor NOx vai ter terminação oso. Então, hidróxido ferroso, Fe2+. Hidróxido férrico, Fe3+. Uma outra possibilidade é essa nomenclatura. Seria chamar de hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, remetendo ao NOx do ferro. Tá bom, galera? Então, a nomenclatura de base é tranquilinha. Base é um composto iônico, então em meio aquoso ele dissocia. E essa definição de base, segundo Arrhenius, ele em meio aquoso libera essa hidroxila. Então NaOH em meio aquoso libera Na+, OH-. Como que essa água está se comportando? Ela está solvatando o sódio e está solvatando a hidroxila. O que é solvatar? É o fato da água quebrar a ligação iônica, estabilizar o cátion, estabilizar o ânion, porque a água tem esse caráter polar. Ele tem um caráter de polo. Ele faz interação de hidrogênio, onde o hidrogênio, como é menos eletronegativo, ele vai estabilizar o ânion, e o oxigênio, que é mais eletronegativo, ele vai estabilizar o cátion, rodeando esses íons. Vamos lá, hidróxido de cálcio em meio aquoso, ele libera 2 hidroxilas. É lógico, é 2 hidroxilas ligado ao cálcio. E qual vai ser a carga do metal? Vai ser proporcional à quantidade de hidroxilas. Se eu tenho 3 hidroxilas, a carga do meu metal vai ser Al3+. Então é uma dica para saber qual é a carga do metal, sabendo que a carga da hidroxila ela sempre vai ser -1. Gente, vamos lá. Força dessas bases. Metais da família 1A e 2A, eles são bases fortes. As fracas são as demais bases, tá? Então, metais ligados à hidroxila, que não estão na família 1A ou 2A, são bases fracas, tipo o hidróxido de alumínio. Família 3A, que ele forma... ele está presente no leite de magnésio. Tem o hidróxido de magnésio, família 2A, e eu tenho o hidróxido de alumínio, família 3A. Esse hidróxido de alumínio ela é uma base fraca. Tá? E uma base importante que é fraca seria aquela exceção, né, onde eu tenho
a amônia reagindo com a água, formando esse hidróxido de amônio. Novamente, o NH4 não é um metal, então ele não está representado nesse exemplo acima, mas é uma base fraca, tá? Algumas bases, e aí vocês deem uma olhada em casa, com calma, alguns exemplos. Vamos lá, galera. Óxido é um composto ele é um composto binário oxigenado. Então, se ele é binário oxigenado, ele é oxigênio mais alguém. Esse alguém pode ser um metal ou um ametal. E o oxigênio ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. Então, o oxigênio só perde em eletronegatividade para o flúor. Então, o oxigênio ligado ao flúor, ele não forma um óxido, tá? No restante, ele sempre forma um óxido. E aí eu posso caracterizar o meu óxido de acordo com a sua reatividade com a água. Novamente, a gente está utilizando como parâmetro o parâmetro utilizado por Arrhenius para classificar ácidos e bases. Então a água continua sendo um parâmetro. Então o que é um óxido básico? Ele é um óxido que em meio aquoso ele forma uma base. O que é um óxido ácido? É um óxido em meio aquoso forma um ácido. O que é um óxido neutro? Um óxido que não reage com a água. E um anfótero, ele não é solúvel em água, mas ele é solúvel em meio ácido e meio básico. A gente vai ver com calma. Mas só para a gente já caracterizar. Quais são os óxidos básicos? É quando eu tenho o oxigênio ligado à família 1A ou 2A. Quais seriam os ácidos? Quando o oxigênio está ligado a um metal. Quais são os nêutrons? São só esses três. O N2O, o CO e o NO. Quais são os anfóteros? O restante dos óxidos iônicos. Tá? Então vamos lá. Qual é a característica de um óxido ácido? Ele é um óxido covalente, que em meio aquoso ele forma um ácido. Como que eu vou saber qual ácido que ele vai formar? Uma questão de somatório de átomos só. Então, CO2 mais água. 2 hidrogênios, 1 carbono e 3 oxigênios. SO2 mais água. 2 hidrogênios, 1 enxofre, 3 oxigênios. NO2 mais água, ele forma dois ácidos, ele forma o HNO2 e o HNO3. Se eu somar, olha, 2 hidrogênios. Por que ele forma dois ácidos? Porque o ácido nitrogenado, ele é um monoácido sempre, ele só tem o hidrogênio ligado. Como eu tenho duas moléculas, eu tenho uma molécula de água com 2 hidrogênios, eu tenho que formar dois ácidos, tá? Óxidos neutros. Eles são óxidos covalentes, por isso eu coloquei junto com óxidos ácidos, porque óxido ácido ele tem que ser um óxido covalente. O óxido neutro são esses três óxidos covalentes que não reagem com a água, por isso que são neutros, tá? E aí eles têm as suas características, tipo o monóxido de carbono, ele se liga muito bem à hemoglobina. Então a hemoglobina acredita que o monóxido de carbono ele é oxigênio e ele começa a ser transportado. O NO, ele é um vasodilatador. O N2O, ele é um gás hilariante, né? Ele é aquele gás do riso. Então, mas qual é a característica deles? Eles não reagem com a água, eles não formam ácidos. Óxido básico, ele é um óxido iônico, então é o oxigênio ligado ao metal da família 1A ou 2A, e em meio aquoso ele forma uma base. Tá? Então, como que eu vou saber qual é a base formada? É fácil, a hidroxila ela é -1. Ele vai ser um metal da família 1A ou 2A. Se for família 1A, vai ser um cátion mais 1, com uma hidroxila -1. Então, NaOH. Família 2A, CaOH2. Da onde que vem esse 2? Da carga do cálcio.
E os anfóteros, por que eles são anfóteros, gente? Porque ele tem características diferentes quando interagem com o meio ácido ou com o meio básico. O importante, óxido anfótero não é solúvel em água. Se ele não é solúvel em água, ele não consegue formar uma base, tá? Ele é um óxido iônico não solúvel em água. Por exemplo, o óxido de zinco. Ele não é solúvel em água, mas se eu reagir com HCl, ele vai se comportar como se fosse uma base. Por quê? Olha, o Cl, então, ele vai fazer uma reação com o zinco. A base ela é um metal ligado a uma hidroxila, né? E quem vai fazer as vezes dessa hidroxila? Seria esse oxigênio, tá? Então, vai ser o zinco ligado ao cloro. Quando o óxido de zinco reage com o hidróxido de sódio, ele funciona como se fosse um ácido. Então, vai ser o Na e todo o óxido de zinco ele vai interagir como se fosse um ânion. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa análise do NOx desses óxidos anfóteros para a semana que vem, tá? Eu perco um tempo maior com essa informação, para a gente saber como que a gente chegou nessa estrutura. De cara a gente pode saber o seguinte, pode ver o seguinte, o sódio, a carga dele é mais 1, e todo esse ZnO2, ele vai ter uma carga menos 2. Por isso que aparece esse 2 aqui na frente. Esse 2, ele faz parte da fórmula, tá? Mas a gente, semana que vem, fala um pouco mais sobre ele. Um exemplo, o hipoglós, ele é esse óxido de zinco, tá? Ele não é solúvel em água. Tanto que ele é utilizado para assadura, né? em dobrinha de neném. E a alumina nada mais é do que o óxido. É como que o alumínio é encontrado na natureza. Ele é na forma de rocha, né? E essa rocha não é solúvel em água. Se ela fosse solúvel em água, ela existiria enquanto rocha. Tipo o óxido de ferro. Ele não está na família 1A ou 2A. Então ele também forma um óxido anfótero, não é solúvel em água. Como que eu encontro o ferro na natureza? Na forma de um óxido anfótero. Eu peguei e botei só como exemplo a nomenclatura de óxidos covalentes. Porque o óxido iônico ele não tem mistério. Vai ser óxido mais o nome do metal. Tipo óxido de sódio, Na2O. Óxido de magnésio, MgO. Agora o óxido covalente, eu tenho que informar as quantidades. Eu tenho necessidade de informar as quantidades. Por exemplo, o NO, ele é um oxigênio ligado ao nitrogênio. Agora, eu tenho várias possibilidades de formar compostos diferentes com oxigênio e nitrogênio, porque o nóxido de nitrogênio não é fixo. Então, por conta dessa variedade, para óxidos covalentes eu tenho que informar as quantidades. Então, monóxido de monohidrogênio. Monóxido, um oxigênio. Mononitrogênio, um nitrogênio. Ou óxido nítrico. Tá? Isso aqui tem a ver com o fato de a gente também poder falar que o óxido covalente ele é um óxido anidro. Mas também falo isso na próxima aula. N2O é um monóxido de dinitrogênio. N2O4 é um tetróxido de hidrogênio. Pentóxido de dinitrogênio. Então, quando ele é um óxido covalente, eu tenho que formar as quantidades. Se ele não for um óxido covalente, eu não tenho que me preocupar com as quantidades. Bom, galera, o que é um sal? Sal nada mais é do que um composto que é derivado da reação entre um ácido e uma base. Então, no sal, em meio aquoso, eu não vou encontrar nem H+, nem OH-. Tá? Esse sal, ou ele é derivado
de um oxiácido, vou chamar de oxo-sais, ou ele é derivado de um hidrácido, eu vou chamar ele de hidrogeno-sais, tá? Porque, olha, como ele é a reação entre uma base e um ácido, esse ácido pode ser um hidrácido ou ele pode ser um oxiácido, tá? Então, quem tiver o maior NOx, terminação ico, e essa terminação ico no sal, eu vou transformar ela na terminação ato. A gente vai ver uns exemplos. Quando a terminação do ácido for oso, a terminação do sal vai ser ito. Quando um sal é derivado de um ácido não oxigenado, de um hidrácido, a terminação sempre vai ser eto. Galera, depois vocês deem uma investigada nessa tabela como um todo, tá? Vamos pegar só uns exemplos. Tipo, se o meu ácido termina em hídrico, tipo ácido fluorídrico, qual vai ser o nome do F-? Vai ser um fluoreto, tá? Então, olha, HCl, ácido clorídrico, qual o nome do ânion? Cloreto. Quando o ácido termina em oso, tipo ácido sulfuroso, qual vai ser o nome do ânion? Vai terminar em ito, então vai ser um sulfito. Ácido sulfúrico, terminou em ico. Qual vai ser o nome do ânion? Vai ser um SO4, vai ser um sulfato. Então é só pegar a terminação do ácido e modificar. Galera, essa questão de nomenclatura é a parte mais chata, mais delicada, mas não se preocupem tanto que esse não tem sido a maior preocupação dos vestibulares, tá? Em saber realmente a variação de nomenclaturas, mas sim o nome de compostos principais. A gente fala sobre a origem de todos porque é bom que vocês saibam, tá? Vamos lá, como que se comporta um sal em meio aquoso? Como um composto iônico qualquer, tá? Em meio aquoso ele dissocia. Eu já tenho o cátion e o ânion. Qual vai ser o papel da água? Separar o cátion do ânion, solvatar o cátion, estabilizar o cátion, solvatar o ânion, estabilizar o ânion. Então, NaCl, Na+, Cl-, Na2CO3, Na+, CO3, menos 3, tá? Galera, desculpa, isso aqui é menos 2, tá? Tá errado aqui. É CO3 menos 2. Eu modifico lá no slide. Al2 SO4. Al mais 3 SO4 menos 2. Para finalizar, galera, hidreto também é um composto binário, só que hidrogenado. Tá? Esse hidrogênio pode estar ligado a um metal ou esse hidrogênio pode estar ligado a um metal. Olha a fórmula HX e XH. Por que essa variação? Porque o hidrogênio é o elemento que fica, em termos de eletronegatividade, é o que fica entre os ametais e os metais. Ele é mais eletronegativo do que qualquer metal, por isso que ele aparece aqui no final da fórmula, ele aparece como um ânion, e ele é menos eletronegativo do que qualquer ametal, por isso que ele aparece na frente da fórmula. Tá? Então, eu vou ter essa variação entre o hidreto e a localização do hidrogênio na fórmula. Menos eletronegativo, H+, mais eletronegativo, H-. Então, aqui ele está na forma, o NOx dele é mais 1, aqui o NOx dele é menos 1. Então, hidretos ametálicos. Eles não têm nenhuma característica em comum. A única característica é o fato de ser um composto binário hidrogenado, olha. Mas o metano, que é um composto orgânico, eu posso classificar ele como um hidreto. O HCl, que se eu colocar em meio aquoso, ele vira um ácido, né? Poderia ser um cloreto de hidrogênio ou um cloridreto. A amônia, o
pH3. Então, eu tenho uma série de compostos binários, hidrogenados, que não têm características em comum, que é a grande sacada dos compostos inorgânicos, tá? Mas ele tem essa fórmula molecular em comum, apesar de não ter nenhuma característica em comum. E os hidretos metálicos, né? Olha, o hidrogênio aparecendo no final da fórmula. Sódio mais 1, hidrogênio menos 1. Cálcio mais 2, hidrogênio menos 1, então CaH2. Uma característica desse composto, aí sim tem uma característica em comum. Eles em meio aquoso são extremamente reativos, tá? Ao ponto de reagir com a água e liberar o hidrogênio da água, formar... eu consigo liberar e formar gás hidrogênio. E esse gás hidrogênio, como é muito inflamável, e essa reação é muito exotérmica, acaba sendo uma reação tipo uma combustão, tá? Extremamente energética e exotérmica, enfim. Galera, então, essa foi a aula de hoje, muita informação. É bacana que vocês sentem em casa e tentem refazer os exemplos. Semana que vem eu falo um pouco sobre reações inorgânicas e falo sobre alguns detalhes que eu não falei nessa aula, para ela não ficar muito pesada de informações, tá? Beijinho, até semana que vem.